Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Davi José Araújo de Lima e o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é Implicações de morfometria geométrica das valvas do gênero Donax, um estudo descritivo e comparativo para a costa do Atlântico americano. Esse trabalho ele é sobre orientação do professor Rodrigo César Marques e pelo apoio da FAPEMIG. Eu faço parte do programa de Biologia Animal, né, de pós-graduação de Biologia Animal, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. O gênero Donax, ele pertence à superfamília Telinoide, é uma família super popular hoje na malacologia, possuindo 180 espécies já descritas, né? E para o gênero, os ambientes onde eles são encontrados são ambientes costeiros de águas tropicais e subtropicais, né, de regiões rasas, e eles possuem comportamento de imigração temporal. Essa imigração acontece devido ao avanço e recuo da maré, na qual eles avançam também e recuam, tanto para a reprodução quanto também para a alimentação. Essas espécies também se alimentam de fitoplâncton. Entendendo as espécies que foram utilizadas nesse trabalho e a ocorrência das mesmas, a gente tem Donax denticulatus, que ocorre no Mar do Caribe, Suriname, e no Brasil em Alagoas. Já temos Donax gêmula também, que ocorre ali no Brasil em Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Uruguai. Donax hanleianus, ele é reportado no Espírito Santo, mas também ele ocorre, né, na Bahia. Existe registro de ocorrência de Donax hanleianus na Bahia, porém é uma ocorrência eventual. Também ocorre na Argentina e Necochea, Donax striato no arquipélago do oeste das Índias, Venezuela, Suriname, que também faz parte do Caribe. No Brasil, ocorre no Maranhão, no Rio Grande do Norte. E Donax variabilis ele é reportado para os Estados Unidos, porém esse trabalho a gente conseguiu ver, né? A gente conseguiu localizar outras ocorrências de variáveis em outros países, como na Venezuela e em Guatemala. Bem, embora possam existir o seu zoológico tipo no Brasil, essas espécies elas possuem poucos exemplares coletados e por conta disso tem sido um grande impasse a identificação desses organismos na pesquisa atualmente, na taxonomia. Por quê? O pessoal usa várias características diagnósticas e uma delas é a dentição da charneira, a marcação do seio paleal, entre outras características. Porém, essas espécies apresentam grande semelhança entre si e essas semelhanças elas simplesmente podem confundir, né, em identificações rápidas quando não se tem o holótipo, né? E, por exemplo, eu coloquei aqui Donax variabilis e striatus. Eles possuem grandes semelhanças, né, uma com a outra e possuem praticamente características bem semelhantes, que pode dificultar. Então, como é que podemos, de fato, identificar corretamente essas espécies? Então, para isso, aqui a gente acredita que a morfometria geométrica pode ser um grande facilitador de na verdade, uma grande alternativa para solucionar esses problemas, porque ele vai nos ajudar a formar marcadores morfométricos das espécies, né, e saber se essas espécies, esses marcadores morfométricos, na verdade, possuem algum tipo de resultado taxonômico, né, nessa questão de separação. Então, com isso, o objetivo desse trabalho foi saber se há diferença morfométrica entre as espécies de Donax striato, Donax hanleianus e Donax variabilis e Donax gemula na costa ocidental atlântica da América, em objetivos específicos, saber se essas espécies estudadas são separáveis por morfometria, se as possíveis diferenças na morfometria geral das mesmas têm correlação com a morfologia, né, morfologia das marcas musculares e principalmente com o seio paleal. Esse trabalho foi utilizado exemplares pertencentes ao gênero Donax do Atlântico americano e para isso foi utilizado fotografias, né, registros fotográficos das coleções de Donax do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo e esses animais foram organizados por número de tombo, né? Em seguida foi feito a marcação por pontos homólogos, landmarks, utilizando o programa TPS-DIG. E nesse slide agora, os pontos homólogos eles são representados nessa imagem abaixo para vocês terem uma noção de onde foi marcado. Então eles foram utilizados todas as estruturas que vocês estão vendo aí nas cicatrizes dos músculos adutores, nas margens da concha e no seio paleal. Já a análise de dados foi utilizado o RStudio,
com pacotes Geomorph e Morph e também o Morpho-J. E as análises foram da seguinte maneira: foi feito análise de Procrustes, em seguida análise de componentes principais, que foi utilizado, né, os dados de procedência, né, dados também de variáveis e espécie, e também análise canônica. E por fim foi feita análise discriminante de validação cruzada. Foram medidos um total de 426. Nessa tabela abaixo vocês conseguem identificar aí a quantidade de organismos por espécie e a ocorrência das mesmas em países. Não houve diferença significativa entre lado da válvula e nem entre regiões ou países ao longo do Atlântico Ocidental. Porém, houve diferença significativa de variáveis e espécies. Observando agora aqui os componentes principais, né? Os componentes principais eles mostram diferença na primeira análise, a separação da espécie Donax halleiana, como vocês podem ver aí circulado em preto, né? Também na segunda análise mostra também essa separação. As demais espécies nessa análise elas se encontram bem sobrepostas, né? Então elas não explicam muita coisa. A gente tem uma tendência leve ali na primeira análise, né? De Donax striatus. Porém, a gente não pode afirmar nada, porque ela ainda está bem sobreposta umas às outras. Já a análise canônica, a gente pode observar que Donax halleianus se separa bem, né, nas 3 análises, que como vocês podem ver aí no em círculo preto, e as outras apresentam apenas uma pequena tendência. Né? Então, aí na análise 2 temos uma tendência para... Na análise 1, quer dizer, temos uma tendência para Donax gemula, na análise 2 temos uma tendência para Donax striatus, e na terceira, as outras espécies, que não é Donax halleianus, se sobrepõem ainda bastante às outras. O que de fato era esperado a separação até de Donax halleianus por ser uma análise canônica, né? Ela já evidencia essa separação dos componentes principais. Nessa tabela que vocês podem ver aqui da distância de Mahalanobis, é possível observar que as maiores distâncias de separação de espécie de Donax halleianus. Ela separa-se bem entre todas as espécies. Já na classificação por validação cruzada, vocês conseguem observar, né, a validação das espécies, né, de Donax halleianus, né, que apresentam 100% de validação. Donax gemula também apresentam 100% aí de validação. E Donax variáveis apresentam 94% aí, 0,4% de validação. As demais espécies apresentam valores inferiores, né? Sendo denticulatus striatus apresentando 87%. E por fim aqui a disparidade morfológica, né? A variância de Procrustes mostra o valor, né, de variância, mostrando que Donax variáveis e striatus denticulatus apresentam maiores valores de variância, sendo Gemula e halleianus apresentando valores menores, ou seja, né, comprovando que as espécies elas são bem próximas, né, do que de fato é esperado. Conclusões preliminares. A espécie Donax halleianus apresentou uma forte separação das demais espécies. Donax gemula apresenta uma tendência de separação das demais espécies. Donax variáveis, striatus e denticulatus ainda apresentam uma forte sobreposição devido à variabilidade das válvulas, mas era o que era esperado por conta da grande variedade da variação na sua morfologia das conchas. Então, pode ser que essa primeira análise possa ter dificultado até mesmo para landmarks e que o uso de Saint Landmark possa ser de fato utilizado para análises futuras, né? Referência do trabalho. Obrigado.